Muito boa noite a todos. Estamos aqui novamente para a nossa reflexão de sábado à noite. Sejam todos bem-vindos, que Jesus nos abençoe, nos ampare e nos ilumine. Deixa eu só dar uma olhadinha no pequeno detalhe aqui. Bom, que Jesus nos ampare, derrame suas bênçãos sobre os nossos lares, nossos familiares, a todos aqueles que convivem conosco no nosso dia a dia. A nossa reflexão de hoje é o capítulo 7 do livro Caminho, Verdade e Vida, de autoria espiritual de Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. E nesse capítulo 7, Emmanuel traz para nós um versículo de Paulo na sua segunda epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, onde Paulo registra o seguinte: assim é que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Bacana, né? Muito interessante e muito oportuna e profunda esse registro de Paulo. E eu queria que a gente parasse um pouquinho. Eu quero que você, quando estiver sozinha ou sozinho, com seus botões, dê uma parada e se pergunte como é que você está. Você está bem? Você está satisfeito com você? Dê uma comparada. Como você está agora em relação a como você estava há 5 anos atrás. Mas não é para a gente dizer, para você dizer, para mim dizer, eu estou muito bem. Tenho casa, comida, carro do ano, sou uma pessoa reconhecida, tenho uma posição social invejável, visto roupa de marca. Ou também não é para a gente olhar para nós e dizer: eu estou ferrado, estou desempregado, estou endividado, não tenho casa, perdi tudo que tinha, não sei para onde eu corro. Não é isso, porque tudo isso passa. É para a gente, é para você se perguntar como você está como ser, como essência, como espírito, como um ser único, filho de Deus, da criação divina. Como você está espiritualmente falando? Como está sua postura, seu comportamento, seus pensamentos, sua fala, seu posicionamento diante da vida, seu posicionamento diante dos outros? Vamos ter como uma base esses últimos 5 anos. Como você está? Você está estacionado? Não melhorou nada? Difícil não melhorar nada, né? Ou você melhorou muito pouco, ou você tenta se melhorar a cada dia. Nós vamos ver que quando Jesus chegou à Terra, ele nos trouxe a proposta, a possibilidade de entendermos definitivamente o real propósito
da nossa existência. E registra o Evangelho nos Atos dos Apóstolos, 11:26, que os seus seguidores, os seus discípulos, porque às vezes a gente foca muito nos apóstolos, né? Aqueles 12 homens escolhidos dentre os discípulos, e nos esquecemos que muitos seguiram Jesus. Muitos se tornaram discípulos de Jesus. Não o seguiram como os apóstolos no sentido de ir com ele até fisicamente, mas passaram a seguir a Jesus. São os chamados discípulos, são os aprendizes, são aqueles que estão ali, ouviram os seus ensinos e atentaram para a sua mensagem e resolveram seguir a Jesus. Então, lá nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, no versículo 26, diz que os seguidores de Jesus, os seus discípulos, após a morte, após o retorno de Jesus ao plano espiritual, quer dizer, após a crucificação, eles foram chamados pela primeira vez de cristãos na igreja de Antioquia. Lá nos Atos dos Apóstolos registra que e sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja, lá em Antioquia, e ensinaram muita gente. E lá foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Então, ali passaram a ser chamados de cristãos, né? Dizem alguns historiadores que esses cristãos era até um apelido que deram neles, como uma forma de chacota, mas que eles gostaram bastante do apelido e resolveram assumir esse apelido. Mas o que nos importa é qual a característica do cristão daquela época que seguiram qual a característica dos apóstolos e dos discípulos que seguiram a Jesus. Então a gente observa que a principal característica era uma total mudança de comportamento, de pensamentos a respeito da vida na terra e da vida espiritual. Eles compreenderam que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. E nessa firmeza de confiança nos ensinos de Jesus, eles passaram a olhar o adversário, o próximo, como sendo um irmão em igual condições de acertos e de erros. Deixou de ser o inimigo para ser aquele companheiro que às vezes se engana, que às vezes acerta. Tinham, igual a eles mesmos, condições de acertar e errar. E compreenderam, começaram a entender que as posses materiais, né, que tudo que eles tinham a nível material eram instrumentos, eram recursos de progresso e de aprendizado. Era uma fé praticamente inabalável na vida futura. Por isso, nós vamos encontrar lá na história, no Novo Testamento e em muitos romances espíritas, dizendo, contando que quando esses discípulos, esses cristãos, eram presos, eram jogados às feras, eram incendiados, às vezes amarrados em postes, eram crucificados, arrastados por cavalos. Eles se entregavam confiantes no ensino de Jesus. Às vezes, relatam que antes de serem jogados na arena para as feras, eles entoavam hinos nas prisões e
adentravam na arena confiantes, serenos, porque eles apreenderam com Jesus que ninguém podia matar o espírito e que o corpo era apenas um instrumento temporário de aprendizado na terra. Por isso, Paulo, nessa segunda epístola aos Coríntios, ele vem nos dizer com firmeza: assim é que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Por isso, nós levantamos aquelas questões lá no início, que é para a gente olhar para nós e começar a pensar nessa nova criatura. Mas parece, 2000 anos se passaram, que quanto mais nós avançamos em inteligência e em intelectualidade, mais o orgulho grita em nós, dizendo que ninguém é maior que nós. E aceitarmos Deus e Jesus como Criador, como irmão maior que nos direciona o caminho, seria para muitos de nós humilhantes. Não podemos, pensamos muitas vezes, conceber e por isso que um cristão não tenha, acima de tudo, um propósito de avanço espiritual. Nesse entendimento do versículo de Paulo, nós começamos a enxergar que todo cristão deve ter as mesmas características daqueles que seguiram o Cristo, de ser e de se dedicar a ser uma nova criatura, porque o que é velho já passou e tudo se faz novo quando nós conhecemos Jesus, quando nós entendemos os seus ensinos. Mas, apesar de nos intitularmos cristãos, se nós não nos dedicarmos a ser uma nova criatura, tudo não vai passar de um título temporário, ou apenas uma forma conveniente de estarmos inseridos na sociedade. Por isso nós encontramos muitas pessoas, ou muitos de nós, que se dizem cristãos, mas que deturpam, que mentem, que roubam, que matam, que corrompem, mas não abrem mão do título. Nós nos afirmamos cristãos, mas precisamos observar se nova criatura estamos conseguindo ser. Como nos posicionamos diante das situações mais difíceis da vida? Como cristãos ou não? Às vezes, diante de situações difíceis, que não, como eu disse, são situações difíceis, não é coisa fácil, é desafio. Como na miséria, na doença, às vezes nós remoemos sentimentos, na revolta, nos perguntando qual a razão disso tudo, por que isso está acontecendo comigo, se nunca vou conseguir sair dessa situação. Olha, a gente usa até a palavra nunca. Nunca é muito longe, né? Tudo muda, nada permanece igual, né? Se tudo de repente acaba no túmulo, mas pensar que acaba no túmulo já é um sinal que não entendemos muito bem a mensagem do Cristo. Não é isso? Que a mensagem do Cristo é de imortalidade, nada de morte, né? Se nós pensarmos que tudo acaba no túmulo, de que adianta tanta miséria, tanta dor? De que adianta eu ganhar no céu
Se quando eu queria ser feliz, mas junto com as pessoas que eu amo. E às vezes a gente pensa que eu vou para o céu e o meu familiar vai para o inferno, ou vice-versa. E aí nós vamos ficar separados deles. Então, esses questionamentos que nós fazemos por séculos e até na atualidade, até um certo ponto é natural, em face do nível evolutivo em que nós nos encontramos. Ele demonstra um desconhecimento de nossa parte, natural, dos desígnios superiores do Criador e da clara mensagem do Cristo, de que a nossa vida na Terra é um curso de aprendizado na matéria. Até mesmo porque, quando essa pergunta surge, nós estamos sempre com um olhar muito focado no plano espiritual. Nós preferimos ignorar o Cristo do que conhecê-lo. Parece que conhecer o Cristo a gente está se humilhando. E a gente prefere ignorar do que tentar descobrir o que tem por trás dele. Renan, que escreveu o Evangelho do Cristo, ele pesquisou muito, mas ele não, antes dele começar a entender, Ernest Renan, antes dele começar a entender Jesus, ele criticava. Ele não queria se colocar à disposição de conhecê-lo, até que a sua irmã lhe disse: ao invés de você criticar, ao invés de você debater, ao invés de você negar, é preciso que você conheça. Aí depois que você conhecer, você pode tomar partido. E depois que ele conheceu a Jesus, ele relata que não existe ninguém mais importante do que Jesus, que conseguiu dividir duas eras, antes do Cristo e depois do Cristo. Mas nós preferimos nos dedicar todo o tempo a esquecer a sua mensagem, a desprezá-lo, do que nos dedicar um pouco do nosso tempo a estudar e aplicar os seus ensinos na nossa vida. É porque o nosso orgulho grita muito dentro de nós. Por que conhecer Jesus? Jesus era um carpinteiro e não alguém com títulos materiais honrosos. Então, quando alguém vem nos trazer alguma notícia, a gente olha mais é o título material que ele possui. Ah, esse camarada eu posso acreditar, porque ele é doutorado, ele tem PhD, né? Mas Jesus é um carpinteiro. Então nós continuamos a ter o olhar com foco na matéria. E para nós sermos uma nova criatura, nós precisamos dedicar um pouquinho do nosso tempo para conhecer Jesus. E essa nova criatura que Paulo nos diz, que se estivermos com Jesus, nova criatura seremos. Jesus nos orientou paciência e tolerância, mas nunca determinou que seus discípulos fizessem acordo com os erros que maltrata tanto o nosso mundo. Ensina Emmanuel que ao ir para a cruz, Jesus nos deixou claro testemunho de não violência, mas também deixou um testemunho de não acomodação com as trevas em que se compraz a maioria das criaturas. Porque, analisando bem, Jesus poderia ter feito um acordo, né? Se fosse brasileiro, poderia ter dado um jeitinho brasileiro.
uma delação premiada, e com certeza ele fugiria da cruz, né? Olha, Pilatos, vamos fazer um acordo aqui, eu deixo de pregar isso e você me deixa em paz, né? Mas se Jesus tivesse tomado um posicionamento deste, todo o propósito dos seus ensinos espirituais teria se perdido na acomodação com as trevas. Então, Jesus pede para nós tolerância e paciência com os nossos enganos, com os nossos erros, com os nossos fracassos, mas não nos pede acomodação diante das sombras. Para estar com Cristo, precisamos ser nova criatura. Não há jeitinho, não há meio termo, né? Lá no Apocalipse diz que Deus vomitará os mornos, né? Então não podemos ser mornos. Vou fazer um acordo aqui, vou fazer outro acordo ali. Não. Sou discípulo de Jesus. Então eu preciso atentar para ser uma nova criatura. Ressalta ainda Emmanuel que em Cristo tudo deve ser renovado. O passado de enganos deve ser sepultado. Assim, nenhuma dúvida nós teremos quanto ao real propósito da nossa existência. E, acima de tudo, uma necessidade de entendermos que é preciso construir um reino de Deus, que não é fora, é dentro. Então, se nós entendermos bem isso, perceberemos que o homem material vai dar lugar ao homem espiritual. Seja na terra ou onde estivermos, a aplicação do ensino de Jesus significa reconstrução sadia para o futuro. Não adianta nós usarmos o nome de Jesus e continuar vivenciando os mesmos enganos. Dizer que somos cristãos por conveniência. Einstein já dizia, louco é aquele que faz tudo sempre igual e espera um resultado diferente. Não vai dar resultado diferente. Nós temos que ser nova criatura em Cristo. Para isso precisamos tomar uma decisão de ser discípulo. Apóstolo ainda está muito longe para nós, mas ser discípulo, aprendizes de Jesus. Tem até uma historinha que diz que o camarada chegou no posto para abastecer seu carro e enquanto ele abastecia ele viu um cachorrinho deitado ali em cima de uma tábua uivando. É uma historinha bastante conhecida. E ele estranhou aquilo e perguntou pro frentista ali, né? Mas por que esse cachorro está uivando tanto? E o frentista explicou para ele, que ele está deitado ali em cima de uma tábua, e naquela tábua tem um prego. Mas estranhou o camarada, né? Então por que ele não sai da tábua? E o frentista esclareceu. É porque o prego não lhe causa dor suficiente para ele tomar a decisão de sair. E a gente vê como que a gente se posiciona desta maneira muitas vezes. Nós ficamos numa zona de conforto, nós acostumamos com a dor, nós acostumamos com a miséria, né? Para não sair do comodismo. E nós não tomamos a decisão de sair dessa situação, de lutar, de reagir, de ser melhor nas circunstâncias da existência, porque estamos acomodados. Aquela dor da miséria, da circunstância, não está sendo tão forte que nos faça tomar uma decisão. Por isso que a dor é bênção. Que às vezes ela vem aguda, aí você toma a decisão de reagir.
Então nós precisamos agir fazendo tudo que não está ao nosso alcance. Tanto a nível material, para mudar essa circunstância, e principalmente para crescer espiritualmente em amor e sabedoria. É muito conformismo. E nós não podemos esperar que a vida faça doer mais para a gente agir, para ser agente de mudança, para vivermos melhor. Poluímos o rio e não queremos que o rio devolva a poluição para nós. É muito conformismo. Precisamos ser agente de mudança no mundo, para o mundo, para crescer no nosso mundo íntimo. Às vezes a gente fala, mas eu prefiro continuar dizendo que eu sou cristão, porque é mais fácil, é mais cômodo, mudar dá muito trabalho, eu não estou disposto, vamos deixar mais para frente, na próxima encarnação, e vamos adiando. Mas vamos pensar, né? Como a nossa reflexão precisa trazer para nós questionamentos. Vamos pensar, a palavra, o gesto pode ser muito positivo, mas se no íntimo, na nossa alma, no nosso espírito, não há um esforço para nos tornarmos a cada dia uma nova criatura, vamos estar certos de que poderemos estar até na frente do Cristo, pela sinceridade das nossas intenções. No entanto, se nós não trabalharmos, nos esforçarmos na reconstrução íntima, não teremos ainda conseguido penetrar no santuário do infinito amor de Jesus. Fica a dica. Vamos nos questionar. Vamos rever posicionamentos diante de nós e diante da vida. Lembramos que se somos cristãos, para estar com Cristo, preciso ser uma nova criatura. Muita paz, que Jesus nos abençoe. Um grande beijo e até o próximo sábado. Que assim seja.